Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Babi e sejam bem-vindos ao canal Hey Babi YouTube! E no vídeo de hoje estaremos contando histórias da minha vida para o especial 1 ano do canal. Mas pra falar a verdade, falta um mês pro ano no canal. No vídeo que no dia que eu tô gravando, tá faltando mais ou menos um mês pro primeiro ano no canal. Só que eu sei que vai demorar pra editar esse vídeo, né? Porque eu tô dublando, eu vou colocar um monte de imagens. Então, eu chuto que quando eu postar esse vídeo, eu já vou ter 1 ano do canal, mas eu só tô chutando. Eu também quero falar, gente, que é a primeira vez gravando esse tipo de vídeo, que é gravando parkour, dublando, colocando imagem. Então eu espero que vocês tenham paciência e ignora eu no fundo sendo muito ruim no parkour. E eu tava nessa hora do vídeo andando pelo caminho ao contrário. Enfim, né? Eu separei várias ideias aqui de histórias que já aconteceram comigo quando eu era pequena, histórias que faz tempo, histórias que fazem pouco tempo. Gente, eu tenho dicção ruim, então ignorem. Então, vamos lá. Lembrando também, gente, que eu só separei as histórias e eu não fiz nenhum papel. Então eu vou contar as histórias de acordo com o que eu lembro e os mínimos detalhes que eu não lembro vai ter que deixar, né? A primeira história, gente, é uma que aconteceu comigo quando eu tava no Foz de Iguaçu. Meu Deus, no Foz de Iguaçu. E daí a gente tava numa loja, né? Eu e minha família. Daí eu me escondi no vestiário e os meus pais estavam com medo de alguém ter me roubado, não sei, me sequestrado, né? Mas eu tava lá escondido no vestiário. Eles me procuraram, minha avó me procurou, etc. E daí meus pais me encontraram no vestiário. Eles estavam desesperados me procurando. E eu tava bem tranquila lá no vestiário, rindo, fazendo pensando que ninguém ia me achar nunca. E os pais ficaram morrendo de medo. Eu me arrependo. Na verdade, eu era bebezinha, então eu não pensei que eles iam ficar desesperados. Teve também uma vez que eu tava no Odd Park, que é mais recente, né? Foi esse ano, inclusive, que eu tava no Odd Park, né? A gente ficou 3 dias no resort do Odd Park. E daí eu fui, né? Tinha um brinquedo que eu gostei demais. E eu tava indo toda hora. Que é um que ele é reto, é um escorrega, mas ele é muito legal. Enfim, né? E daí eu fui. Daí minha mãe ficou cansada de ficar me esperando, né? Daí ela falou: olha, vai nesse brinquedo e quando acabar, quando você já cansar, você volta lá na nossa mesa. E tals, né? Enfim, ai gente, que dicção ruim. E daí eu terminei de brincar. Na verdade é que tinha muita escada, né? Daí eu enjoei e daí eu fui lá. E quando eu voltei, minha mãe não tava mais lá. Ela foi pra sauna, mas eu não sabia onde ela tinha ido. E daí eu procurei, né? Procurei. E na hora que eu comecei a procurar, tinha tocado o negócio das ondas, que é uma piscina cheia de ondas que toca e dura 1 hora. E tinha começado as ondas naquela hora. Daí procurei tudo, entrei numa piscina e eu tava de óculos, sabe? De óculos de mergulho. E daí eu comecei a chorar. Daí eu tava com vergonha. Daí eu coloquei o óculos, continuei procurando. Até que eu fui até o nosso hotel. Porque eu fui lá, não tinha ninguém lá. Eu procurei, não achei. E daí eu fui desistir, fiquei sentada num banquinho, não achei ninguém. Daí tocou a sirene. De novo tocou a sirene. Tocou a sirene porque tinha acabado as ondas. Eu fiquei 1 hora procurando os meus pais e não passou rápido, gente. Quer dizer, passou muito rápido porque eu não sei, não entendo porque passou tão rápido, mas não parece que durou 1 hora eu procurando, mas durou. Eu fiquei 1 hora procurando e daí eu achei meu pai, ele tava me procurando também. E minha mãe, ela tinha ido lá na sauna. Sauna não, lá na piscina aquecida. E quase que eu achei ela, porque eu entrei lá no negócio de piscina aquecida, mas não entrei na parte da piscina de bebezinho, porque minha irmã e minha mãe tava lá na piscina dos bebezinhos. E eu não procurei lá. Quase que encontrei ela, mas não achei, infelizmente, né? Daí quando eu achei meu pai, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que eu ia ficar presa lá pra sempre.
pelo que eu lembro, assim, não tenha mais nenhuma história que eu tenha me perdido. Eu não sou de me perder muito dos meus pais, não. Mas eu tenho uma história que uma vez eu tava na praia, junto com meu primo, com a minha mãe, com minha avó, com meu pai, com a minha irmã também, eu acho. Com a minha irmã. E daí eu tava com a boia da minha irmã. Eu já sabia nadar, tava no fundo, eu com minha mãe, meu primo, mas eu tava com a boia da minha irmã só pra fazer graça mesmo. Não é boia de braço nem nada. É uma boia de colocar os pezinhos dentro da boia, sabe? Não sei se dá pra saber. Enfim, daí eu fui numa onda. E, gente, é praia de Santa Catarina, mas tava uma onda enorme. Só que daí teve uma hora que eu tava no fundo, não dava mais pé pra mim, eu tava nadando. Tava eu, minha mãe e meu primo, né? Meu primo tem 13, mas na época ele tinha 11 e eu 8. Não, e eu 10. Acho que é isso. Enfim, daí a gente se preparou pra onda e daí veio uma onda gigantesca. E eu acho que eu me afoguei, não sei, mas eu não lembro quando eu tava na água. Lembro de nada, eu só lembro que eu voltei pra praia, tipo, pra areia. Acho que eu desmaiei por um segundo, não sei. Não faço ideia o que aconteceu, só lembro que eu meio que tava na areia toda arranhada. E aí eu quebrei a boia da minha irmã. Só isso que eu lembro. Enfim, né? Eu acho que eu desmaiei por uns segundos porque a onda tava muito grande e eu fiquei desesperada. Porque eu pensei que eu ia me afogar, não sei o que aconteceu. Enfim, né? Eu tenho mais histórias de quando eu me machuquei, né? Porque essa vez eu me machuquei, eu ralei tudo no meu joelho por causa da areia, né? Ai, a areia dói tanto. Enfim, né? Que teve uma vez que não, eu não me machuquei tanto, mas enfim. Tava lá a turma, eu tava no quarto ano, tava a turma do sexto ao nono cantando hino. E daí a gente tava, o quarto não tava cantando hino, não lembro por quê. E daí a gente tinha que passar na frente deles, mas tinha que correr, porque não podia ficar passando lá na frente por devagarzinho, porque eles estavam ocupados, né? E a gente não podia trabalhar, porque nossa turma tava falando demais. Enfim, daí a gente começou a correr. Só que daí minha bolsa era de rodinha e eu tropecei no negócio da minha bolsa e caí na frente de todo mundo. Eu nem me machuquei, mas eu tropecei, derrubei meus livros e foi um mico, infelizmente, né? Eu tenho também uma história que eu tava lá, né, na minha escola, tava voltando do intervalo, era um dia de chuva, e eu tava com um tênis muito escorregadio. Daí eu fui fazer uma graça de pular da escada, e daí eu tropecei e caí de costas no chão. E a minha turma inteira viu eu caindo lá de costas, e foi muito triste. Nem doeu tanto assim, mas foi triste. Eu também tenho história da minha amiga Mari, da minha amiga Sophie, de uma outra história minha e de uma história da Mari, da Sophie, meu Deus. Enfim, daí eu tenho uma história que é da Mari, que daí a Mari, a Sophie me contou, né? Que daí a Mari e a Sophie fazem catequese junta, e daí elas estavam brincando lá, só que daí a Mari inventou de descer em pé do escorrega, e daí ela caiu e bateu o joelho numa pedra que tava na frente do escorrega, e o joelho dela começou a sangrar, mas ela começou a rir porque, eu não sei porquê, mas só sei que escorreu o sangue do joelho dela e ela estava rindo. Como sempre, a gente a Mari sempre ri. E tem uma vez também que a Mari e a Sophie faziam inglês juntas. Agora, eu e a Mari fazem inglês juntas. Mas antes era a Mari e a Sophie que faziam inglês juntas. E daí a Sophie foi inventar de descer de frente no escorrega do inglês. E daí ela bateu o joelho numa pedra. E machucou, ralou o joelho. Enfim. Ai, foi triste. E tem uma outra história minha do inglês, que eu tava no balanço. E daí eu fui sair do balanço e eu raspei o meu cotovelo, falei errado, cotovelo inteiro. Porque eu saí e raspou assim, ó. Psiu. Foi muito triste, viu? Daí eu tenho uma recente que aconteceu, acho que quarta. Gente, eu nunca ri tanto na minha vida. Na verdade, por uns momentos eu fiquei triste, né? Eu tava eu, minha amiga Mari e a Sophie, tava brincando de pega-pega. E daí a Mari, ela tropeçou. Não sei como, ela tropeçou. E daí ela caiu bem de cara no chão, ralou o joelho. Não foi bem de cara, ela não bateu a cara no chão, mas como se ela tivesse batido.
E daí ela ralou a mão e um joelho. O joelho direito, se eu não me engano. E só que daí eu pensei, eu ri no primeiro momento que eu vi, daí eu me senti mal, eu pensei, meu Deus, e se ela tivesse se machucado, deixa eu ver. Daí quando ela ergueu a cara, ela tava rindo e ela ficou roxa de tanto rir. Ri, minha gente, ela riu. Enfim, né? Daí eu tenho uma história que eu tinha uma menina, que ela era minha amiga, né? Ela era minha melhor amiga na minha escola antiga. Enfim, né? E daí teve um dia que eu saí da escola, né? Daí a gente tinha outra amiga, que era a Liz. E daí ela começou a fazer bullying com a Liz e com a Isadora, que ela também era minha melhor amiga, Isadora. Porque a Isadora perdeu o pai e ela tava fazendo bullying por causa disso. E a Liz, ela é um pouquinho acima do peso. E daí ela tava fazendo bullying com elas, né? Daí a Isadora tava vomitando, não querendo ir pra escola e tal. O nome dessa menina que tá fazendo bullying é a Tereza. Enfim, né? Na minha frente ela era uma criança muito legal e tal, mas atrás de mim, quando eu saí da escola, ela começou a fazer bullying com todo mundo. Foi o terror, minha gente. Tem uma história que aconteceu comigo de uma menina e quando eu tava lá no Infantil 5, ela foi e me mordeu. O nome dela é Ana Clara, né? Eu nem lembrava dessa história, mas aí meu pai me contou e daí eu falo com ela ainda, porque eu fazia catequese com ela e de vez em quando eu encontro ela, mas eu tenho um pouquinho de ranço dela por causa que ela me mordeu e não pediu desculpa. E até hoje ela não me pediu desculpa. Ela nem lembra, mas ela não me pediu desculpa. E fiquei muito chateada. Gente, teve uma vez que eu, a Mari, a Sofia, a Gabi, a Maria e a Isabel, a gente tava lanchando, gente, que são essas as minhas melhores amigas. Enfim, né? A gente tava lanchando. Só que daí o sanduíche da Mari caiu inteiro na minha mão, porque eu tava com a mão embaixo do sanduíche dela, que ela pediu, porque tava quase caindo. E daí caiu tudo na minha mão. Eu pensei que um passarinho tinha feito cocô na minha mão, mas não, era o lanche da Mari. E daí ficou tudo na minha mão, foi muito nojento, porque era maionese com cenoura. Ficou tudo na minha mão. Ai, gente, foi triste, viu? Mas, gente, foi esse o vídeo de histórias da minha vida. Gente, eu tô muito feliz. Muito obrigada por um ano do canal. Uhul! Então, deixa um like, se inscrevam e beijo!